de atraso, né? Para começar a apresentação, eu queria dizer para vocês que fico muito feliz de vocês estarem aqui conosco. É uma grande alegria poder compartilhar casos tão interessantes. E eu vou chamar, então, conforme combinado com vocês, né? A gente vai sempre apresentar um artigo de revisão no início, e depois casos interessantes com ilustrações a respeito do caso, né? Então, eu vou descompartilhar minha tela, Elisa, e vou apresentar para vocês a doutora Elisa, que é doutora e mestre em cardiologia pelo UFRJ. Ela tem título de especialista em cardiologia pela SBC e em cardiografia pelo DIC. É a cardiografista do Hospital Procardíaco e do Hospital Pedro Ernesto e da Rede DAS. Então, Elisa, eu vou descompartilhar aqui o meu. Você vê se consegue você entrar. Uhum. Você tem que me ativar aí, Arnaldo. Você tem que ativar. Já vi. Vê se vai agora. Uhum. Foi. Deixa eu entrar. Deixa eu fechar aqui. Elisa, depois que você apresentar, eu vou fazer uma complementação de uns casos, tá? Sim, claro. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos, sim. Então tá, então vou começar. Boa noite a todos, está um prazer estar aqui juntos. O Arnaldo tinha solicitado, né, o convite, então vamos começar. Então, a reunião semanal, né, do serviço de ecocardiografia. O nosso caso clínico de hoje é um paciente do sexo masculino, 45 anos, com episódio de dor torácica atípica recorrente, que procurou o serviço de emergência devido a essa queixa. De história patológica pediátrica, ele tem linfonodos aumentados, em TC prévia, síncope, encefalopatia autoimune, epilepsia e uso de lamotrigina e ácido valproico. Esse paciente subiu, quem fez o primeiro eco dele foi o doutor Alessandro. Deixa eu só seguir aqui. Espera aí. É aqui embaixo. Tá. Então, esse aqui é o eco, tá? O eco é um parasternal longitudinal, onde os senhores podem observar que ele apresenta derrame pericárdico posterior e anterior, a função é boa, né? Vocês estão vendo aqui a aorta, o VD, VE ato esquerdo. Seguindo, quando vocês fazem um corte transverso, né, do VE, mas um pouco inclinado, observe uma massa aqui nessa região, tá? Ficou melhor nesse corte aqui, é quase um transverso da aorta, mas você já vê uma massa irregular, né, heterogênea, ali no átrio direito, com nódulos, ok? Massas, tá ok? Aqui no átrio direito. Aqui a impressão que dá átrio direito, septo interatrial e VD também. Essa é uma imagem 3D, onde vocês observam a válvula mitral aqui, essa massa, e aqui o folheto anterior da válvula tricúspide, que parece não estar acometido. Essa é uma outra imagem tridimensional, onde vocês observem aqui a válvula tricúspide, e lá no átrio, essa massa aqui, ó, grande, né, se apresentando nessa região. Aqui é um subcostal, onde os senhores observam áreas de necrose, tá vendo? Né? De permeio aqui, o derrame pericárdico moderado que esse paciente apresenta. Essa outra imagem, né? Os senhores observam uma massa heterogênea. Vocês vão ver mais à frente. Não tem, essa mesmo. Essa massa, ela infiltra também o miocárdio, ok? E o diagnóstico desse paciente foi biópsia de linfonodo, já que ele tinha uma TC com linfonodos, né, no mediastino, que deu linfoma de grandes células. Nesse caso, o tumor primário é de mediastino, com infiltração cardíaca, pois é um tumor hematológico. Para dizer que é um linfoma primário, você não pode ter linfoma fora do saco pericárdico, ok? Então, a gente fez tem um artigo, né, que saiu na JACC sobre tumores cardíacos,
O Arnaldo pediu para colocar essa figura, que é muito interessante, onde as setas mostram para vocês aonde a gente vê mais os tumores malignos, tá? Que nós vamos falar de tumores malignos hoje, né? Onde tem sarcoma, vocês vão observar no ato esquerdo, né? Você pode ter melanoma no ato direito, ok? Mais uma vez, você pode proibir de jogar. Ventrículo esquerdo, vocês vão ver câncer, metástase de câncer de Elisa está sem áudio. Voltou o áudio? Voltou? Voltou. Tá. Então, ok. Então, eu pediria que as pessoas desativassem o áudio, só deixassem o áudio de quem está apresentando, por favor. Então, é o linfoma, né? O linfoma cardíaco, vamos fazer uma breve revisão. Ele acomete mais a 4ª década de vida, tem uma leve predominância em homens, ele tem um aumento da incidência devido ao aumento das doenças mieloproliferativas, o acometimento cardíaco, bem característico desse paciente, intracavitário, obstrução, nódulos que ele tinha, acometimento do endocárdio, derrame pericárdio, envolve mais cavidades direitas, as lesões são múltiplas, esses pacientes podem ter BAV e síncope, né, por causa da infiltração do tumor, e o prognóstico é muito reservado. A mortalidade chega até 2 meses após o diagnóstico, mas é um tumor que pode ser curável. Então, quais os sinais mais mau prognóstico nos pacientes com linfoma? Acometimento do VE, arritmias, doença extracardíaca, esse paciente tem, comprometimento da imunidade ele também tinha, e o diagnóstico por biópsia endomiocárdica pode ser feito, nesse caso foi pela biópsia do linfonodo mediastinal, análise do líquido pericárdico ou por cirurgia. Então, vamos fazer uma breve revisão de tumores malignos, né? Os tumores malignos, eles são muito raros. 5 a 6% dos tumores malignos dos primários, eles são malignos, 90% são benignos. E 65% desses primários malignos são sarcomas, seguido por 27% de linfomas e 8% por mesoteliomas. As metástases são 30 vezes mais comuns. E quais as características que sugerem, quando a gente realiza o eco, de malignidade? Primeiro, invasão local, invasão de miocárdio, rápido crescimento, vascularização. Esses tumores são muito vascularizados. Quando o Alessandro fez na UF, eu também, nós não temos contraste, mas o uso de contraste seria muito interessante, porque ia mostrar toda a vascularização que existe nesses tumores, né? Nos tumores malignos, né? Sarcoma, principalmente, e é muito interessante porque faz diagnóstico diferencial, por exemplo, com trombo, que é avascular, então ajuda muito no diagnóstico. Necrose, esse paciente tinha, né? Mostrando são imagens hipoecogênicas associadas, envolvimento de mais que uma câmara cardíaca, esses tumores malignos têm uma predominância ali do lado direito, derrame pericárdico pulmonar e a invasão também de veias pulmonares também, que a gente observa em alguns tumores malignos. Então, primeiros tumores que a gente vai falar malignos primários é o sarcoma. 2/3 dos tumores malignos primários, que ele corresponde, ele ocorre em pacientes jovens, em torno de 40 anos. Os angiosarcomas e o leiomiosarcoma são os mais diferenciados. O angiosarcoma é muito agressivo, ele apresenta áreas de necrose, acomete em 75% dos casos o átrio direito, infiltra pericárdio, válvula tricúspide, VD e até a artéria coronária direita. O prognóstico é muito reservado. O leiomiosarcoma é também altamente agressivo, ele é um tumor muito raro, ele também tem no ato esquerdo, são massas, ele infiltra miocárdio, pode gerar arritmia. O prognóstico também é muito reservado. Os rabidomiosarcomas, eles são a 4 a 7%, eles são mais comuns no grupo pediátrico. A localização miocárdica, né, sem predileção por qualquer câmera, são bastante volumosos, são invasivos e maior que 10 centímetros. O osteosarcoma ele já é raríssimo, ocorre mais em ato esquerdo, gera arritmias e sintomas de IC.
O mesotelioma, ele é raro, muito raro, né? Ele é primário do pericárdio na maioria dos casos, acomete mais sexo masculino, é muito associado a derrame pericárdio, ele é extremamente agressivo, existe uma relação, talvez, com a bestose, mas não está muito bem estabelecida. Né, para ser mesotelioma cardíaco primário, não pode ter acometimento, né, de pleura. E é um tumor de difícil ressecção, a resposta à terapia é horrível e o prognóstico é muito reservado. Esse aqui é um caso, né? Esse aqui é um transofágico, um corte a 47 graus, onde os senhores observem a válvula aórtica, né? Tricúspide. Aqui os senhores estão vendo o apêndice atrial esquerdo, e aqui acima a artéria pulmonar, a veia pulmonar, desculpa, e uma massa, né? Vindo, ó, dentro dela. Isso era um tumor de pulmão com invasão de veias pulmonares, ok? Invadindo já o átrio esquerdo. O próximo, esse aqui é um outro paciente, esse aqui é um corte transverso da aorta, no eco transtorácico. Os senhores observem uma massa aqui, nessa região, aqui é a artéria pulmonar, a impressão que ela infiltra a artéria pulmonar, você não consegue, não tem fluxo aqui, tá? Quando a gente bota o Color Doppler, e quando a gente vai para o corte 4 câmeras, os senhores observem, né, aqui a massa pulmonar, né? Aqui o pericárdio, a gente não sabe se isso aqui é uma infiltração, que esse paciente morreu, mas ou se é uma resposta, né, inflamatória a esse tumor, ok? Esse é um outro caso, esse caso aqui é do Arnaldo, os senhores observem, né, uma massa, né, tumor maligno infiltrando mitral, né, a cordoalha, músculo papilar, miocárdio, ele fez uma imagem 3D, né? Esse aqui é um transverso, olha onde vocês observam essa massa infiltrativa, né, de miocárdio, né, bem característico mesmo de tumor maligno. Esse é um outro caso onde vocês observem aqui, ó, uma infiltração miocárdica, tá vendo? Bem feio, né? Heterogêneo, bem na parede lateral do ventrículo esquerdo. Mas nem tudo é maligno. Se eu vejo esse caso é um corte 4 câmeras, onde vocês observem uma massa, né? Um envoltório aqui mais hiperecogênico, né, que abaula o ventrículo direito, né, e o septo tem um movimento totalmente alterado, né, isso aqui é uma ele está causando, né, constricção cardíaca, tinha os fluxos alterados, tinham todas as características de constrição. Aqui é a massa no subcostal, os senhores observem, né, fica muito difícil dizer se está cometendo ou não o pericárdio, mas está ali relacionado ao pericárdio, ok? O lado direito, né, as cavidades direitas. Essa daqui, só puxar para cá, deixa eu só parar aqui, só para vocês voltarem, é a tomografia, os senhores observem aqui, ó, a massa, né, rechaçando o ventrículo direito, né, totalmente. Só passar aqui, né, comprimindo o ventrículo direito, causando esse septo balse bem característico, né? Aqui ela com conteúdo heterogêneo. Aqui eu vou parar para vocês, olha, na ressonância, né? Parece ter uma capa, né? Na ressonância, lá eles conseguem ver também um pouquinho de líquido, que no eco a gente não consegue. E esse paciente foi para a cirurgia. Os senhores já vão observar aqui, ó, a abertura inicial, já está vendo a massa aqui, ó, bem anterior, né? Ele está tentando descolar a massa do VD, tinha massa associada ao VD. Essa cirurgia foi feita pelo Leonardo Canari, ele liberou essas imagens para a gente, agradecer a ele. Está descolando aqui agora do átrio direito. É uma massa grande, né, que vocês observem. E aqui tá, é um tumor encapsulado. Olha ele aqui aberto, que eles fizeram as fotos, tá? E deixa eu passar aqui, vocês vão... É um cisto, o diagnóstico foi de cisto complexo do pericárdio, com conteúdo heterogêneo, com uma cápsula, né? Material gelatinoso e líquido. Olha a cápsula fibrosa que esse paciente tinha, ok? A cápsula fibrosa.
tá? O conteúdo hialino correspondente mesmo a um cisto complexo de pericárdio. Aqui, ó, bem grande, tá? Enorme a massa, o paciente ficou muito bem. Ok? Foi isso, Arnaldo. Elisa, lindas imagens, obrigado. Eu vou complementar, parabéns a vocês, você e o Alessandro lá na UF, podendo fazer um trabalho realmente diferenciado e ajudando aos pacientes. Eu vou compartilhar a minha... Deixa eu descompartilhar a minha, peraí. Já descompartilhei, Arnaldo. Vocês estão vendo aí, então? Uhum. Ok. Pessoal, obrigado novamente pela presença. Eu vi que já tem pediatras na nossa sessão, então eu agradeço. Queria que vocês ficassem presentes. Vão ter alguns casos de cardiopediatria em adulto, então é muito interessante que vocês fiquem. Bom, eu vou passar rapidamente algum material que eu tenho de neoplasia cardíaca, né? Essa é uma paciente bastante interessante, uma senhora de 84 anos que internou com insuficiência ventricular direita. Ela tinha dupla lesão tricúspide. Vocês estão vendo aqui umas fotos congeladas, mas vocês estão vendo que a doente tem um derrame pleural, tem um fluxo reverso na suprahepática. Vocês veem à direita um gradiente grande pela tricúspide. E essa doente tinha um cabo de marcapasso. Então, achou-se inicialmente que ela tinha trombo, que isso era um trombo, tá? Mas aí a gente foi rever esse caso e a gente viu que era uma massa, vocês estão vendo no corte via de entrada, uma massa se projetando para a válvula tricúspide, causando, então, essa dupla lesão tricúspide. Essa doente, a gente pediu que fosse feita biópsia miocárdica, né? O biótomo, fosse usado o biótomo, por via jugular ou por via veia cava inferior, mas o médico assistente não quis e encaminhou essa paciente para a cirurgia. Era uma doente octogenária. Ela inicialmente evoluiu bem, ela veio a falecer no primeiro mês do pós-operatório. Então, é importante, vocês estão vendo aí, desculpa aqui, vocês estão vendo aqui a dupla lesão tricúspide, né? E esse é um trabalho que eu vi na época, mostrando que você pode tratar que esses pacientes, se você fizer o diagnóstico previamente, com quimioterapia, com radioterapia, eles, em geral, revertem essa massa e talvez a doente pudesse ter se beneficiado, então, de uma biópsia. Aqui está a tomografia, vocês estão vendo o eletrodo do marcapasso e a massa próxima ao marcapasso, quer dizer, foi uma coincidência, né? Não é incomum a gente ver trombos no cabo de marcapasso, às vezes até desse tamanho. Esse é um outro caso interessantíssimo, de um rapaz jovem que foi pedido eco despretensiosamente, o médico pediu por causa de um cansaço, não suspeitava disso, a gente viu uma massa no mediastino anterior, vocês estão vendo as imagens de cima, comprimindo o ventrículo direito, e a razão, então, do cansaço dele. Esse paciente, então, foi tratado pelo oncologista e vocês veem que houve uma reversão completa da compressão em cerca de 5 meses. O ecocardiograma do paciente mudou, sumiu os sinais de compressão, a massa de mediastino anterior, então, sumiu, né? Esse é um caso interessante, foi operado no IECA, que o Cláudio Assunção me mandou esse paciente, era um tumor enorme que ia do átrio direito até o ventrículo direito. Um segundinho só. Vocês estão vendo aí no modo M, a gente vê a massa invadindo o ventrículo direito, e esse é o tumor retirado, aqui as imagens da cirurgia e a peça anatômica aqui em cima. Esse é um caso lá do hospital da criança, do Procriança, que é um rabdomioma, que é um tumor típico de criança, né? Um rabdomioma múltiplo. Nesse caso, havia um grande tumor na via de saída do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo. Essa criança foi feita a ressecção
apenas desse tumor aqui. A gente sabe que o rabdomioma, como vocês estão vendo aqui, é associado à esclerose tuberosa e, muitas vezes, por incrível que pareça, essas massas todas regridem com o tempo e com o tratamento. Esse é um caso muito triste de uma moça jovem com sintomas congestivos. Vocês estão vendo aqui derrame pleural, um pequeno derrame pericárdico, essa massa enorme, um implante miocárdico gigantesco, que atravessava o septo, não só na cavidade direita, mas atravessava o septo e ia para o lado esquerdo do coração. Vocês estão vendo aqui, ela causava lesão tricuspídea, havia uma falha de coaptação enorme. Novamente aqui. E o interessante desse caso foi que tudo isso aqui é infiltração miocárdica pelo tumor, na verdade era um sarcoma, e eu só botei essa imagem aqui para mostrar, para chamar a atenção que quando a tumoração é do lado direito do coração, ou pelo menos parte dela está do lado direito, é muito factível a realização da biópsia do tumor. Então, essa paciente foi diagnosticada de sarcoma e ela não veio a ser operada, ela veio a falecer, mas evitou-se a cirurgia. Esse é um caso que inicialmente foi diagnosticado como mixoma, a gente achou muito estranho, porque a gente já tinha visto sarcoma com esse aspecto. Eles chamavam a atenção que falava contra mixoma, ele não estava aderido ao septo interatrial. Essa informação foi muito importante para o cirurgião, porque a gente pediu que ele fizesse uma ressecção mais ampla, independente do resultado da histopatologia. Não foi feito, se não me engano, não foi feito estudo na sala da peça, mas a gente achou que podia ser uma massa mais maligna, e isso foi muito importante na evolução do paciente. Vocês estão vendo a imagem do eco transesofágico, tá? Parte do tumor no apêndice atrial, invadindo a tricúspide. Aqui um zoom desse aspecto. Esse paciente foi operado pelo Alexandre Siciliano e o resultado foi muito bom, ficou livre do tumor e a veia pulmonar ficou com fluxo normal. Esse é um caso também bastante triste, uma criança com tumor de suprarrenal. Esse é um eco intraoperatório, uma massa gigantesca. Ela vinha, então, pela cava inferior, né, como é habitual, né? O diagnóstico diferencial aqui seria tumor renal, propriamente dito, que é mais comum, ou os tumores hepáticos. Estão vendo aqui a veia cava, as veias suprahepáticas e o tumor. Bom, então é isso, gente. Vamos passar agora. A Ana está aí na sala? Estou aqui. Ana? Oi, está me ouvindo? Estamos vendo a tua tela. A Ana é médica do nosso serviço, ela fez residência lá conosco, ela fez residência em cardiologia na UERJ também, ela é diretora de um hospital em Nova Iguaçu, onde ela tem um serviço muito bacana de cardiografia, e a gente tem podido interagir bastante com os casos lá, Então, esse é um caso de congênita em adulto. Eu fico feliz que tem pessoal da congênita e, se quiserem fazer alguma consideração, vai ser muito bem-vindo. Queria dizer para vocês que o número de pacientes com cardiopatia congênita adultas hoje no mundo é maior do que cardiopatia congênita em crianças, porque esses pacientes estão, graças a esses cardiologistas brilhantes infantis, eles estão sobrevivendo, chegando à idade adulta. Então, esse é um exemplo, a Ana vai mostrar para vocês, e depois também vou fazer uma complementação e algumas considerações. Ana, pode começar. Boa noite a todos. Primeiro, eu começo parabenizando a Elisa pela apresentação, que foi muito boa, e aproveito também para agradecer ao Dr. Arnaldo pelo convite. Esse é um caso dele, as imagens foram feitas por ele. É um paciente do sexo masculino, de 43 anos, proveniente do interior do Rio, que chegou lá à emergência do hospital procardíaco, em taquiarritmia e com uma dispneia aos pequenos esforços. Ele relatava ter sido submetido a uma cirurgia aos 6 meses,
após o diagnóstico de transposição das grandes artérias, e desde lá vinha sem acompanhamento. Em relação ao exame físico dele, só chamava atenção um edema de membros inferiores, ascite e também uma crepitação bibasal, né? Eu acho que vale a pena, antes da gente começar a apresentação propriamente dita do eco, fazer algumas considerações em relação à transposição dos grandes vasos, né? Apesar que o Dr. Arnaldo vai fazer uma revisão bem extensa depois. A TGA, ela é, né, um defeito conotruncal, lembrando que o conotrunco é uma estrutura que dá origem às vias de saída dos ventrículos, às válvulas semilunares e também às grandes artérias. Ela é caracterizada por uma concordância atrioventricular, ou seja, o átrio direito se comunica com o ventrículo direito e o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Uma discordância ventricular-arterial. Do ventrículo esquerdo emerge a artéria pulmonar, do ventrículo direito a aorta, né? Isso faz com que esses pacientes tenham uma circulação que a gente chama em paralelo. Tendo isso em vista, né, essa condição faz-se necessária a mudança, a modificação desse padrão de fluxo, para torná-lo em série. Assim surgiram as cirurgias paliativas. Uma das primeiras foi a cirurgia de Mustard, que foi o que esse paciente fez, que é uma cirurgia de desvio atrial. Eu acho que esse esquema aqui mostra bem para a gente o que é feito na cirurgia. Não sei se está rodando para vocês. Aqui foram retiradas as grandes artérias, né, para a gente ver melhor, para facilitar o entendimento. Se vocês notarem, o fluxo das veias cavas o fluxo é direcionado para a válvula mitral e o fluxo advindo aqui das veias pulmonares para a válvula tricúspide. É feita uma tunelização. Aqui, né, um esquema que mostra bem também, agora com os grandes vasos. Se vocês perceberem as setas azuis aqui, é o fluxo vindo das cavas, sendo direcionado para a válvula mitral, para depois seguir para a artéria pulmonar. Em vermelho, o fluxo vindo das veias pulmonares para a válvula tricúspide, seguindo para a aorta. Agora que a gente fez essa breve revisão, a gente começa com o eco propriamente dito. A gente começa aqui por uma janela paraesternal, que já mostra uma das grandes características aí da TGA, que é uma disposição em paralelo das grandes artérias, com a aorta mais anterior, né? O nosso normal é uma aorta posterior e mais à direita. Seguindo com o exame, a gente continua na janela paraesternal, agora um eixo curto, mais alto, mostrando os anéis com a válvula aórtica mais anterior, quando relacionada aí à válvula pulmonar. Aqui ainda um eixo curto a nível dos ventrículos. A gente pode notar uma série de alterações aí, um ventrículo direito dilatado, hipertrofiado, disfuncionante, um septo interventricular rechaçado, um ventrículo esquerdo em forma de D, né? Tanto na sístole quanto na diástole, mostrando uma sobrecarga tanto volumétrica quanto pressórica. Partindo para a janela apical, essa é uma posição de 4 câmaras, a gente nota em um ventrículo direito, como que a gente sabe que é o ventrículo direito? A gente vê nitidamente a banda moderadora, uma trabeculação maior, né? A tricúspide que não está tão apical como nós esperaríamos. Um ventrículo disfuncionante, dilatado e hipertrofiado e um átrio direito aumentado também. Ainda na posição 4 câmaras, uma regurgitação tricúspide leve. E aqui, basculando um pouco a mão, essa é uma foto, porque ficou melhor para a gente começa a ver o túnel venoso. Nessa posição, geralmente, a gente vê o túnel venoso pulmonar, né? Ou seja, das veias pulmonares que estão chegando ali no átrio direito para a válvula tricúspide e depois seguir para a aorta. Esse paciente, né, a gente tem uma grande dificuldade no acompanhamento deles em relação à função ventricular e tudo. Tendo isso em vista, muita gente tem sido aí muito defendido também a utilização do STREM, que é um método que, para acompanhar esses pacientes, né, ele é altamente reprodutível, ele tem baixo custo, ele é ângulo independente. Já tem alguns trabalhos na literatura que mostram uma boa correlação dele com a ressonância magnética, que é o padrão ouro. Ele expõe um corte de 14%, eu acho que o Dr. Arnaldo depois pode falar um pouquinho a respeito. Esse é o STREM do paciente, que deu -3. Não sei se vocês lembram, no início da apresentação, que eu falei do ataque à arritmia, existia aí um objetivo de cardioversão. Então, a gente seguiu com o ecocardiograma transesofágico, para além de avaliar trombos, né, avaliar as complicações tardias do tipo de cirurgia que ele fez, que são obstruções dos túneis venosos, a presença de leaks, né?
Essa é a nossa primeira imagem do transesofágico, com 4 câmaras a 0 graus. A gente vê o que a gente tinha visto no transtorácico a princípio, um ventrículo direito bastante dilatado, hipertrofiado, disfuncionante, e uma regurgitação tricúspide leve. Aqui a 70 graus, a gente já vê nitidamente ali a presença dos túneis, né, em esôfago médio. 70 graus ainda, agora com cola. A gente vê ali o mosaico de cores, que é um leak, né? Esse paciente tinha um pequeno leak, é comum nesses pacientes, está presente mais ou menos aí 25% dos casos, sem repercussão para ele. Continuando transesofágico, a gente continua vendo o túnel venoso aí, agora com cola, mostrando o leak novamente. Para avaliar melhor, lembrando que esse paciente, o átrio direito dele é o átrio sistêmico, né? Esse é o átrio direito que a gente está vendo aqui. A gente vê uma imagem hiperecogênica, né? Na verdade, ele tinha um trombo no átrio sistêmico dele. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora o doutor Arnaldo aí vai seguir com a revisão. Obrigado, Aninha. Excelente apresentação. Algum caso, eu estou vendo que tem bastante cardiopediatra. Alguém queria fazer algum comentário? Ou espera eu apresentar para fazer algum comentário? Vocês ficam à vontade. Bom, então eu vou mostrar para vocês alguma coisa sobre esse tema. Essa é uma imagem mostrando à direita um coração normal, em que a pulmonar é anterior e a aorta é posterior, e aqui uma detransposição em que a gente vê que a aorta está anteriorizada e a pulmonar está posteriorizada. Essa é uma transposição congenitamente corrigida, em que a gente vê que a inversão aqui são os ventrículos, e não as artérias, como a Ana mostrou. Então, a gente reconhece o ventrículo direito pela traveculação acentuada, pelo implante baixo da tricúspide. Quer dizer, então, quem dita quem é o ventrículo é a presença, a válvula, né? Então, a gente está vendo aqui, fica fácil ver no 3D os 3 folhetos mostrando que realmente essa válvula é uma válvula tricúspide. Então, esses pacientes, o problema deles é que eles vão ter esse ventrículo morfologicamente direito, dele está emergindo a aorta, né? Então, com o tempo, ele vai entrar em falência, porque ele não é um ventrículo feito para suportar a circulação sistêmica, né? Essa é uma transposição não corrigida dos grandes vasos, como a Ana mostrou para vocês, que a aorta sai, quem está invertido são os ventrículos, a aorta sai do ventrículo direito e a pulmonar do ventrículo esquerdo. E essa é a cirurgia que o Jatene propôs, né? Que é fazer o switch a nível arterial, muito mais fisiológico do que o switch a nível atrial. E esses pacientes que estão chegando agora como adultos, né? Tem que fazer também uma transferência dos ossos coronarianos, né? E vocês estão vendo aqui que a aorta, então, passa a ficar posterior, ela estava anterior na transposição, e a pulmonar vem para frente, né? Quando esses pacientes chegam muito graves, eles têm que fazer um procedimento, se eles não tiverem uma CIA, tem que se manter o canal aberto, e eles fazem um procedimento percutâneo chamado Raskin, que é uma atrioseptoplastia, né? É passado um balão pelo forame oval e o septo, então, ele é rasgado, como esse caso aqui, que foi operado recentemente pelo Andrei lá no Hospital Pro Criança. Voltando aqui. Vocês estão vendo aí o fluxo da CIA, o septo interatrial foi rasgado, né? E essa é uma figura muito interessante, porque vocês estão vendo aqui anterior, esse vaso, o meu mouse não está entrando, mas esse vaso que emerge do ventrículo direito é a aorta, que está bastante anterior, né? Aqui a gente está vendo, essa é uma outra figura de outro paciente, mas apenas para ilustrar que a pulmonar agora, então, depois da correção, ela está colocada anteriormente. Ela é colocada, essa é uma manobra chamada Lecomte, é uma manobra que o cirurgião faz com que ele transloca a pulmonar para frente, adquirindo a sua posição anterior, tá? Aqui um histórico, né? Bailey, em 1797, foi o primeiro a descrever
a descrever a transposição. Depois, Farri, em 1814, também mostrou a anatomia. Em 1948, Hanlon e Blaylock propuseram a atrioseptostomia e foi considerada a primeira cirurgia paliativa. Lillerhey e Varco, em 53, fizeram um switch venoso parcial. Depois, Baffel, em 1955, Senning, em 1957, Mustard, em 1973, e Raskin, foram cirurgias paliativas, né? E Raskin, em 1966, então, propôs o tratamento percutâneo para essas crianças. E aqui, então, depois tiveram várias tentativas de cirurgia, mas não foram bem-sucedidas porque elas não vislumbravam o reimplante das coronárias. Até que, em 1975, fazendo 45 anos, então, o doutor Adib Jatene então, propôs a cirurgia e nesse caso, então, ele fazia a transposição não só dos vasos, como das coronárias. Então, ele reimplantava as coronárias do lado esquerdo do coração, para onde a aorta havia sido transferida. Yacoub também revigorou a técnica. Lecomte, então, teve a ideia de fazer o posicionamento da pulmonar anterior. Castanheda foi um dos pais da cirurgia pediátrica e o Dr. Jonas também sugeriu a bandagem da pulmonar e o shunt, o Blaylock-Towson. Apenas para ilustrar, o Dr. Adib Jatene, os primeiros casos dele, dos 4 primeiros casos, apenas um sobreviveu, mas mesmo assim ele foi reconhecido nos congressos como o inventor dessa técnica, né? E essa é uma citação que o Dr. Adib Jatene faz do Dr. Valdir Jasbik, que foi quem viabilizou o Dr. Adib a fazer, junto com o Dr. Domingos Junqueira, a fazer cirurgias sem precisar de litros de sangue, apenas com hemodiluição, e ele é muito grato. Nesse livro ele faz citações ao Dr. Valdir Jasbik. Então, a técnica é essa, né? Eles, em geral, o cirurgião tira um retalho do pericardo autólogo e ele usa na construção da nova pulmonar. E aqui apenas um slide bacana que estava numa apresentação do Marcelo, do filho dele, falando do que é a saudade, né? Que é o que a gente tem exatamente dele, né? Que não tem muita tradução em outros idiomas, mas é a vontade de encontrar alguém, de tocar alguém ou apenas relembrar. E é movida por sentimentos bons e um grande desejo de compartilhar muitos momentos, histórias pessoais e oportunidade de estar próximo, né? Infelizmente, com a pandemia, a gente não está podendo exercitar esse sentimento, né? Lembrando que o doutor Adib Jatene veio do Acre, né, de Chapuri, depois ele foi para Uberlândia e ele depois então foi para São Paulo. Ele realizou mais de 100 mil cirurgias, sendo que 40 mil como o primeiro cirurgião. E ele tem várias invenções de válvulas artificiais, de marca-passos, dispositivos de assistência, etc. E ele faz esse comentário que eu achei muito interessante. Quando ele chegou a ser ministro, chegou a ser ministro da Saúde no governo Collor. Ele dizia que o principal problema do pobre é que ele não tem amigos ricos. Esse é um dos problemas. E ele falou uma coisa bastante interessante, que ele nunca discute problema. Ele fala que tem pessoas que ficam perdendo tempo discutindo problemas. Eu gosto de discutir e eu discuto soluções. Então, é isso, gente. Vamos passar para o próximo. Alguém quer fazer da pediatria, quer fazer algum comentário? Eu acho que é muito bem-vindo. Se ninguém quer fazer, então vamos passar para o próximo apresentador, que é a Larissa. Não é isso, Larissa? A Larissa é a nossa residente, fez residência na UERJ,
ela é da Bahia e é a nossa residente de segundo ano. Larissa, está tudo pronto aí? Você está em... Tudo pronto, doutor Arnaldo. Então, pode ir. Ok, está aparecendo. Ok. Perfeito. Boa noite a todos. Obrigada, doutor Arnaldo, pelo convite. Elisa e Ana, parabéns pelos casos. E dando continuidade à sessão, então, eu trouxe um caso também lá do PRO, que fala da paciente CSVA, uma jovem de 36 anos, branca, natural do Rio de Janeiro, e a paciente buscou atendimento na emergência, a princípio por uma queixa de palpitação, e aprofundando mais essa história, ela conta que aproximadamente 1 ano antes, ela notou que durante a evolução, na sua primeira gestação, ela começou com uma queixa de cansaço, que era os grandes esforços, além dessa palpitação, e os sintomas foram persistindo e evoluindo, apesar no puerpério, e até aquele momento da consulta, onde ela já relatava uma importante limitação funcional, com queixa, inclusive, aos pequenos esforços. Essa paciente tem um relato de uma ablação em 2012, que a gente não sabe muito bem os detalhes, mas a gente imagina que essa ablação ela tenha acontecido numa tentativa de melhorar um sintoma, que já era causado pela doença de base que a gente vai falar durante a discussão. O eletro da paciente na emergência era um eletro que mostrava uma taquicardia sinusal, e já tinham alguns sinais evidentes de sobrecarga atrial e ventricular direita, aqui no V1 já uma alteração de repolarização com esse QRS positivo, na parede inferior uma onda P bem apiculada, e foi através desse eletro que o doutor Tiago, que é médico da emergência do PRO, mas também do serviço de eco do hospital, ele levou essa paciente até o nosso serviço. Essa paciente, então, no nosso laboratório, fez inicialmente um ecocardiograma transtorácico, em seguida um transesofágico, que já aqui no subcostal mostrava um aumento das cavidades direitas, sem aparente disfunção de VE, uma cava cheia, com a variação respiratória reduzida, e aqui no parasternal longitudinal, já os olhos atentos do Dr. Arnaldo, né, foi percebido aqui uma dilatação desse seio venoso coronariano, levando a uma suspeita de uma persistência de veia cava superior esquerda, onde a gente percebe através da injeção de solução salina agitada no braço esquerdo. Primeiro, o enchimento aqui do seio venoso coronariano e depois da cavidade direita. No corte transverso, chama a atenção uma cavidade direita bem aumentada e também o sinal de sobrecarga sistólica e diastólica do ventrículo direito. No transverso dos vasos da base, por conta de uma dilatação da artéria pulmonar, a gente percebe uma insuficiência pulmonar, que é frequente, né, nos pacientes com hipertensão pulmonar, o que permite para a gente estimar a pressão arterial pulmonar diastólica e a média, como mostrado aqui através do contínuo dessa insuficiência pulmonar, com a pressão arterial pulmonar média estimada em 21 milímetros de mercúrio, no caso, aumentada. O modo M da pulmonar também traz informações interessantes. Aqui a gente percebe a ausência, né, do entalhe da contração atrial, o que pode aparecer também em outras patologias, como algumas arritmias ou em estimulações de marca-passo, mas que nesse contexto reforça a presença de hipertensão da artéria pulmonar, uma vez que a energia da contração do átrio ela não se transmite à válvula pulmonar por conta da pressão alta na artéria. Além disso, também a gente vê aqui uma tendência ao fechamento mesosistólico da válvula pulmonar, que também é encontrado em casos de hipertensão arterial pulmonar mais importante. Uma importante dilatação da artéria pulmonar, né, secundária ao aumento de pressão. E aqui, num corte apical 4 câmaras, focado no ventrículo direito,
além de ver um grande seio venoso, né, a gente percebe um considerável jato de regurgitação tricúspide, e essa é uma medida precisa para a gente estimar, para fazer uma estimativa não invasiva, né, da pressão da artéria pulmonar. Através do contínuo da IT, a gente tem um valor ali de 88 milímetros de mercúrio, que é somado a 15, que foi a estimativa feita da pressão do átrio direito, determinado pela veia cava inferior dilatada, né, e variando menos que 50%. Então, agora, para analisar, tentar dar parâmetros mais objetivos à análise da função do VD, que foi dificultada, né, tanto pela IT como pela sobrecarga de volume, nesses parâmetros aqui, o TAPS e o S' do VD, a gente tem valores normais, de 2,7 e 12. E mais uma tentativa, né, um outro parâmetro para a gente falar em relação à função ventricular direita, a gente faz uma média dos 3 valores da parede livre do VD aqui, nesse caso, achando um strain de menos 17, que é levemente reduzido, mostrando a dificuldade que a gente tem em quantificar tanto a função como o tamanho adequadamente, né, desse ventrículo, por conta do seu formato triangular e da dificuldade de visibilização das bordas. Partindo para o transesofágico, a imagem do apical 4 câmaras a 0 graus, a gente já, mais uma vez, reforça ali esse jato da IT, um jato importante, né, uma regurgitação tricúspide importante. E, finalmente, o responsável pelo problema, né, que é um ciático seio venoso. Uma coisa importante, interessante dessa imagem, que é um dado que reforçou para a gente a indicação de cirurgia da paciente, é que esse shunt ele é todo direcionado da esquerda para a direita, mostrando que, apesar da hipertensão pulmonar, ainda não tinha uma inversão. O orifício foi medido ali pelo 3D, um CIA amplo, com 1,2 e 2,4 centímetros quadrados. E agora, com o diagnóstico feito, a gente foi aos exames complementares, e a angiotomografia, ela mostrou para a gente, belas imagens, né, tanto a persistência da veia cava superior esquerda, como também a drenagem anômala da veia pulmonar, que se conecta aqui à veia cava superior direita. Aqui. Então, a paciente foi levada ao cateterismo direito, o teste de vasorreatividade pulmonar, onde, mais uma vez, a gente ilustra muito bem a persistência da veia cava superior esquerda, que drena para o seio venoso coronariano, explicando a dilatação dele, e a conclusão chegada através das medidas das pressões, né, coletadas tanto em condições basais como em uso do óxido nítrico, foi de que, de fato, havia uma hipertensão arterial grave e que essa tinha uma resposta parcial ao óxido nítrico. Então, a paciente foi preparada para a cirurgia de correção, né? E logo na saída de SEC, mais uma vez aqui na apical 4 câmaras, a gente já vê uma importante redução do ventrículo direito, o PET fazendo a oclusão ali da comunicação entre os átrios, ficando apenas um pequeno shunt residual ali de póstio secundo proveniente da própria cirurgia, e uma redução significativa da insuficiência tricúspide, com a PSAP que era de quase 100 no início da cirurgia, estimada agora em aproximadamente 60. Nessa mesma cirurgia, no mesmo tempo cirúrgico, foi feito também uma plastia da tricúspide, e é isso. O doutor Arnaldo quiser falar algum detalhe da cirurgia. Pessoal da pediatria não quer fazer nenhum comentário, não? Maritza, esse caso é bastante interessante, é desafiador, porque é uma paciente com uma hipertensão pulmonar sistêmica, que a gente não tinha muita coisa para oferecer, ela tinha outras coisas interessantes, que esse diagnóstico passou desapercebido por ocasião de uma ablação, e a gente tinha esperança que ela pudesse melhorar, apesar dos testes de reatividade não terem sido satisfatórios, não houve resposta ao óxido nítrico, nem às drogas administradas, mas como ela tinha um shunt predominantemente esquerda-direita, a gente achava que podia ter alguma
algum resultado. Alguém quer fazer algum comentário? Isabela também, estou vendo que está aí. Enfim, mais Oi, algum? doutor Arnaldo. Oi, pode falar. Oi. Não, eu estava pensando aqui só para completar, para passar a importância exatamente do que ela estava falando. Muito bem apresentado o caso, muito interessante, porque a gente na cardiologia pediátrica eu tenho certeza que as outras cardiopediatras também, a gente pega alguns, não são tão poucos casos assim, em que esse tipo de diagnóstico passa por falta de procurar o diagnóstico. Isso é uma coisa muito importante para falar, porque às vezes o pessoal não procura as comunicações interatriais que são perto dos seios venosos, né, os tipos menos comuns da comunicação interatrial, e relaciona sempre direto a alguma hipertensão pulmonar primária ou algum tipo de outra doença que não seja primária do coração e esquece, às vezes, das coisas mais simples, né? Que não quer dizer mais simples, que poderiam ter sido mais simples se fossem tratadas no período adequado. E a importância também da avaliação tanto ao eco quanto no laboratório de hemodinâmica desses pacientes para justo suspeitar que possa ter um bom resultado após o fechamento da comunicação interatrial, né? Saber se de fato é factível isso. A gente teve alguns casos em que o paciente foi deixado com escape realmente intencional para ver se era possível alguma coisa também, ver se ajudava. Mas, enfim, é muito interessante pensar no diagnóstico, né? Maritza, o Andrei deixou uma pequena CIA para descomprimir, estava com receio desse ventrículo falir. Mas você tocou num ponto importante. Eu sempre que eu vejo uma hipertensão pulmonar idiopática, eu faço duas coisas. Eu faço salina para ver se tem algum shunt direita e esquerda, e faço um transesofágico para ver se não tem uma CIA tipo C venoso que passou desapercebida no eco transtorácico. Exato. Porque a gente tem essa facilidade na pediatria que, às vezes, um transtorácico nas crianças menores ajudam muito. A gente consegue procurar esse tipo de CIA, né? Mas, para vocês, é praticamente impossível sem um transesofágico, né? Exatamente. Eu vou mostrar alguma coisa da cirurgia que foi feita e que se faz. Larissa, descompartilha, por favor, que eu vou compartilhar minha tela. Oi, doutor Arnaldo. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela agora? Estão vendo? Não, ainda é da Larissa. Ainda não. Larissa tem que descompartilhar lá em cima, Larissa. Estou procurando aqui. Na parte superior do seu computador, você vai ver que está lá a tela compartilhar, descompartilhar. Foi? Foi. Está aparecendo a minha agora? Sim. Então aqui vocês estão vendo a imagem em 3D. A CIA tipo C venosa ela é justa via cava superior. Tá? E como a Larissa mostrou bem, a drenagem venosa pulmonar, em geral, da veia pulmonar superior direita, acaba acontecendo na veia cava superior. Então, essa é uma imagem tridimensional, que a gente vê muito bem a veia cava superior. E aqui, como é que é feita a técnica cirúrgica, né? Quando a veia pulmonar que entra na veia cava ela está próxima à comunicação interatrial, aí é simples, o cirurgião coloca um PET e direciona a veia, como vocês estão vendo aqui na figura inferior esquerda, ele põe um PET direcionando a veia pulmonar para o átrio esquerdo. Mas, esse caso, a veia pulmonar saía muito alta, então o Andrei fez uma cirurgia muito interessante. Ele desinseriu a veia cava superior, tá? Ele anastomosou a veia cava superior no apêndice atrial direito. Ele tem que tomar o cuidado para tirar os músculos pectínicos para não obstruir a veia cava superior, né? E aí, então, esse coto que tinha a veia anômala
e tinha a CIA, então ele derivou para o átrio esquerdo e, com isso, corrigiu essa comunicação. E uma coisa interessante, gente, se vocês repararem nessa figura inferior direita, se ele fizer uma incisão muito em cima da cava, ele tem risco de lesar o sistema de condução, o nódulo sinoatrial, e causar disfunção atrial. Então, essa técnica também ajuda, e também ajuda a não fazer estenose da veia cava superior, que não é uma complicação incomum. Tá? Aqui está uma outra ilustração, eu botei na posição que o cirurgião coloca, eu rodei as imagens, só para vocês terem uma noção. Vocês podem observar as veias pulmonares ali drenando anormalmente, e a correção. E muitas vezes o cirurgião, então, quando ele entra pela veia cava superior, ele põe um PET para aumentar a veia cava na entrada do átrio direito. Bom, vamos passar para o último caso, gente. Eu vou procurar não me estender muito, porque a gente já está quase 1 hora. Esse é um caso bastante interessante, que foi mandado pelo cirurgião Dr. Nelson Barg, que nos compartilhou as imagens intraoperatórias. Esse paciente, então, era um homem jovem, relativamente jovem, 50 anos, com uma ruptura de cordoalha acometendo o segmento A2, com um grande gap, uma falha de coaptação bem larga do folheto anterior. Como vocês sabem, a plastia de folheto anterior é um desafio e é uma técnica que é complexa. E essa informação, então, foi fundamental para a estratégia cirúrgica. Lembrando a vocês que todo paciente que tem o seu diagnóstico pré-operatório otimizado, a cirurgia corre muito bem, e é isso que vocês vão ver agora. Então, vocês estão vendo aqui nessa figura, no colorido, no tridimensional, vocês estão vendo à esquerda um gap grande do folheto anterior, e aqui no tridimensional vocês veem um flail grande com ruptura de cordoalha do folheto anterior, e na imagem paramétrica à direita a gente vê um grande flail do segmento do terço médio do segmento do folheto anterior. Aqui é uma imagem em múltiplas aquisições, vocês estão vendo um pouco de stitching. Essa figura também não está rodada na posição do cirurgião, mas apenas para mostrar a região com flail do folheto anterior e as várias cordas que estavam rotas. Então, esse paciente, a gente tem que tomar cuidado para avaliar essas medidas aqui que vocês estão vendo, que predizem a possibilidade de obstrução da via de saída do VE em caso de plastia, que é um ângulo entre o anel aórtico e o anel mitral menor que 120, tá? Um folheto anterior maior que 2 centímetros, um folheto posterior maior que 1,5 centímetros, e uma distância da zona de coaptação para o septo interventricular menor que 2,5. E esses marcadores, então, eles podem predizer o mau resultado, ou seja, o resultado de aparecer um SAN na saída de circulação extracorpórea. A gente faz essas medidas todas que esses softwares nos proporcionam, que é do tamanho do anel, das zonas de coaptação, o tamanho dos folhetos, etc., que o cirurgião pode usar, então, essas medidas, e ele calcula também a angulação entre, vocês estão vendo aqui na esquerda, entre o plano da aorta e o plano da mitral. Tá? Essas imagens que vocês vão ver bonitas foram feitas pelo Dr. Márcio Siqueira, do Hospital São Lucas. Muito obrigado por nos fornecer essas imagens. Espero que o vídeo rode. Isso. Então, vocês estão vendo a imagem pré-operatória, né? Um grande flail do segmento A2, com ruptura importante de corda. Esse paciente, então, vocês estão vendo aí o segmento roto. Aqui um perfil dessa ruptura. Uma outra imagem paramétrica mostrando aquele segmento com flail. E aqui é o resultado pós-cirúrgico. Foi feito implantes de neocordas. As neocordas revolucionaram o tratamento do folheto anterior. O folheto posterior era muito simples de se fazer plastia.
né? Mas o folheto anterior era um desafio. Então, aqui está a técnica, a ilustração muito bonita da técnica cirúrgica, isso aqui é de literatura, é óbvio, mostrando a abertura pelo átrio direito, pelo septo interatrial, que o cirurgião cai de cara com a válvula mitral. Aqui uma técnica que se chama-se ressecção, né? Que a tendência quando é de folheto posterior pode ser feito, tá? Mas é uma técnica que alguns preferem abandonar e tratar como uma... Desculpa, um segundo só, gente. E tratar como... e deixar essa técnica... Desculpa novamente. E não usar essa técnica uma vez que ela resseca e alguns cirurgiões, então, usam muito... Ah, meu Deus, peraí, eu descompartilhei aqui, peraí. Desculpa. Então, essa é a técnica de ressecção, uma ressecção quadrangular, que serve muito para esses fleios, principalmente de P2, que são mais comuns, mas a tendência é a técnica de respeitar, de não ressecar e botar várias neocordas, que são cordas de PTFE. Então, a tendência é não ressecar, respeitar e não ressecar e usar neocordas. Então, está aqui, esses são os exemplos tirados da literatura. Existem várias publicações de implante de neocorda por punção do ventrículo, por via direta, por toracotomia, sem uso de extracorpórea. Esse é um dispositivo que tem alguns centros que já fizeram vários casos, tá? Tudo por via percutânea. Reparem que a entrada é um pouco lateral para ficar bem perpendicular à válvula, e essa técnica é toda monitorada pelo eco transesofágico. Essa é uma técnica que eu, particularmente, fiquei muito impressionado. Eu vi 2 casos na Cleveland Clinic de cirurgia robótica para mitral, e é uma técnica espetacular, é uma cirurgia muito bonita. E aqui, então, eu acho que para finalizar, essa é uma publicação do Dr. Tyron David, mostrando o resultado dele. O resultado se mantém muito bom em até 20 anos. E o interessante é que ele usa várias neocordas. Vocês veem à direita que eles usam, em média, até 8 cordas por cada paciente. Então, é isso, gente. Eu estou aberto aí, se alguém quiser fazer algum comentário. Bom, gente, se não tiver, ninguém tiver nenhum comentário, eu queria agradecer a presença de vocês e espero ter vocês na próxima quarta-feira, o mesmo horário, tá bom? Vocês vão receber os links em breve. Um abraço, boa noite para todo mundo. Boa noite, Arnaldo. Boa noite.